Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, nós vamos falar de um assunto hoje, aqui no nosso canal, que é muito, mas muito sério. Como os irmãos sabem, eu era antigamente terapeuta de família, agora eu sou conselheiro familiar, conselheiro bíblico familiar. Entendo que a Bíblia tem uma resposta muito, mas muito superior. A psicologia e a psicanálise não se compara, essas duas coisas, é comparar Jesus com Genésio, comparar o que a Bíblia orienta para um cristão e o que a psicologia orienta, então é muito complicado, gente. Mas assim, eu vou tratar desse assunto hoje. Virei crente, descobri o Evangelho. Descobri o Evangelho, pastor. O que eu faço com um cônjuge que ainda não descobriu o Evangelho? Uma questão hipotética, uma mulher que recebeu a graça de Cristo, Cristo chamou para a salvação. Ela recebe o Evangelho. E o marido não crente. Um homem recebe o Evangelho. E a mulher não crente. O que se fazer com ela a partir daqui? Então, é esses assuntos que nós vamos tratar nesse vídeo. E se você gosta desse tipo de assunto, ou se você conhece alguém que está vivendo dentro dessa questão aqui que nós vamos colocar, eu já peço a você que envie esse vídeo para ela, compartilhe esse vídeo com ela. Se esse vídeo ficar um pouquinho grande, não leva a mal, é porque nós tentamos exaurir todo o conteúdo do que a gente tem a falar aqui, tá? Então, dito isso, gente, antes de nós entrarmos no vídeo, eu quero falar com você, como eu te falei, eu sou conselheiro familiar, e nós estamos voltando com esse livro aqui. Deu para enquadrar, Débora? Estourou muito, não? Não, né? Ok, esse livro aqui que chama-se Pai Ausente, Filho Delinquente. O drama de Absalão, como o rei Davi criou um monstro dentro da sua casa. Aqui nós pegamos os erros do rei Davi como pai e mostramos aqui o que você não deveria fazer, que Davi fez. Foi horrível Davi como pai. Então, nós tratamos aqui nesse livro, tá? Pai Ausente, Filho Delinquente. E ainda também os pilares, os 4 pilares da educação eficaz, ensinando a criança no caminho. É um livraço também, pequenininho, mas bem poderoso, tá? E 7 pecados capitais dos casais. Descubra os 7 erros que levam o casamento ao fracasso. Esse livro aqui é muito legal, gente, também, tá? E tem aqui 2 livros que eu quero falar com você, que eu trato neles sobre divórcio. Um estudo bem extensivo sobre divórcio tem nesse livro aqui, ó, o Manifesto de Jesus Cristo. Deu para pegar bem, não deu? Deu não? Ok, para baixo aqui, ou mais para baixo. Ah, ok, a câmera tá um pouquinho acima do meu, estou colocando aqui assim. Aqui já deu, não deu? Ok, o Manifesto de Jesus Cristo. Isso aqui é uma abordagem sobre o capítulo 5 de Mateus, versículo por versículo. Ele está aqui em capa dura, mas tem ele também na capa normal, fica mais barato, tá? Então, se você quiser adquirir, aqui dentro tem um estudo sobre divórcio, mas assim, exaustivo. Jesus e o divórcio, os fariseus e o divórcio, Paulo e o divórcio, a igreja contemporânea e o divórcio, ou seja, é um estudo lindo que tem aqui sobre esse assunto, tá? E também no livro Resgatando a Família Tradicional Cristã, aqui nós tratamos também sobre divórcio nesse livro. Um estudo também muito grande, muito exaustivo sobre divórcio aqui nesse livro aqui também. Então, dito isso, nós vamos partir para o nosso vídeo agora, tá, gente? Então, pessoal, eu tenho recebido muito, como é que eu posso dizer? Eu tenho recebido muitas pessoas me procurando, dizendo assim, pastor, eu não sei o que fazer. O meu marido não é crente, eu estava saindo, ou pessoas que estão saindo de seitas, e as seitas, covardemente, os líderes de seitas, usam esse tipo de situação para prender a outra pessoa lá. Veja bem, quando uma mulher está saindo de uma seita, o chefe da seita geralmente usa o seu marido para que ela não saia. Quando um homem está saindo de uma seita, geralmente eles cozinham a cabeça da esposa ali rapidamente para tentar segurar o cara lá ainda
nessa seita. É uma coisa muito, muito chata, que é muito diabólica mesmo, que eles fazem, tá? Só que as pessoas são manipuladas por eles, mas só que chega ao extremo disso. Pessoal, dito isso, eu quero que você saiba que eu sou extremamente contra o divórcio. Eu fiquei conhecido aqui na nossa região como sendo um cara intransigente contra o divórcio. Tem certas coisas que a igreja não deveria mexer e nem deveria opinar. Mas não deveria normalizar. Eu não vou normalizar o divórcio em nenhuma instância. O divórcio, diga-se de passagem, vai passar carro aí, mas a gente está em stream assim mesmo. Vai com tudo aí. Então, olha bem, nós estamos normalizando coisas que Jesus disse que não é para normalizar. Eu não vou normalizar divórcio, mas também não vou esconder como ele é feito, quando ele tem que acontecer. Veja, existem muitas pessoas aconselhando, principalmente eu tenho recebido, gente, nesse mês agora de outubro, uma gama de mulheres desesperadas me procurando e perguntando a mesma coisa, basicamente, sobre essa questão. Principalmente as irmãs que estão saindo de seitas. Principalmente os irmãos que estão saindo de seita. É uma gama de gente mesmo me perguntando sobre isso. Então a resposta, como é a mesma, eu fiz um vídeo já para quando alguém me perguntar, eu digo, vê esse vídeo aí que eu respondi tudo aqui. Tá ok? Então vamos lá. E já lembrando a você, compartilha, deixa seu joinha e deixa seu comentário aqui nesse vídeo, que é muito importante, irmão, e se inscreve nesse canal. Esse canal nosso aqui é novo, tá? Tem também outro canal, eu queria também pensar, mas eu estou colocando aqui no Família Fundada na Rocha. Vamos lá. Vamos tentar aqui falar alguma coisa. Tem 2 textos aqui que é usado, mas é mais um texto que as pessoas dizem assim para as mulheres. Vamos primeiro levantar a questão hipotética. Quando eu devo separar de uma pessoa não crente? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 13, Paulo vai começar a tratar de assuntos na igreja de Corinto que aconteceram lá, e ele estende isso para as igrejas todas. Veja. E se alguma mulher, versículo 13, 1 Coríntios 7, 13, pegue sua Bíblia comigo. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Veja, Paulo começa dizendo assim: se alguma mulher tem um marido não crente e ele consente em viver com ela, não o deixe. Fique lá. Tranquilo. Recebi Cristo, pastor. Meu marido disse, olha, eu não me oponho a isso, pode continuar, pode ir para a sua fé, pode viver o seu Cristo. O conselho de Paulo é, fique quieto. Você não tem que fazer nada. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que Paulo está dizendo é que, pastor, então eu sendo crente e meu marido não crente, eu posso ter relação sexual com ele? Pode. Paulo está dizendo, nesta hora da relação, o marido é santificado, a relação é santificada na parte crente. Deu para entender? Então não tem nada de ímpio na relação sua com o seu marido nesta hora. Mas se o descrente, veja agora o que Paulo vai dizer. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Veja bem isso aqui. Paulo está dizendo, se a parte descrente disser, olha, eu não quero viver com você servindo a esse Deus. Eu não quero de forma nenhuma viver com você servindo Jesus. Você lendo a Escritura, você orando, você buscando a Cristo. Paulo diz, bom, se o descrente se apartar, se essa posição, vamos aqui colocar bem colocado, tá, gente? Esta posição, ela tem que partir da parte descrente e não da do crente. Não é o crente que diz assim ao descrente, olha, eu agora não quero mais viver com você porque eu sou crente, aceitei Jesus, estou salvo e você é um condenado. Não é isso, irmãos, que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo é que quando a parte não crente leva você ao limite
em dizer, escolha entre eu e Cristo. É isto que aqui está dizendo. Porque lembre-se que lá em Lucas o Senhor Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filho, filha, marido e assim por diante, por causa de mim, não pode ser chamado meu discípulo. Então veja, o que Paulo está colocando aqui nessa questão, no versículo 14, no versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 7, é que a parte não crente, quando ela toma esta decisão, ela está deixando a parte crente livre. Porque ele está colocando-se no lugar do próprio Cristo. Ele está dizendo, ou é seu Deus ou eu. Ele está dizendo, ou é seu Cristo ou é eu. Então Paulo diz, a decisão está tomada. É Cristo. Ponto final. Não tem o que ver. E aí a pessoa pode dizer, pastor, ele tomou ou ela tomou essa decisão e não está deixando a minha vida. Se eu ficar, a minha vida não vai andar, e não vai andar mesmo, porque a decisão foi tomada. E aí ele diz assim, mas pastor, e se eu sair e ele for condenado? Com certeza, irmãos, ele não vai ser salvo por causa da parte do cônjuge. Veja bem uma coisa que Paulo diz. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Veja, o que Paulo está dizendo é, você não pode ficar em um casamento onde foi colocado Cristo ou o marido, Cristo ou a esposa, aonde foi dito a você, ou você não renuncia à sua fé, ou a gente vai se deixar. Paulo está dizendo, você não sabe se vai salvá-lo, porque você vai continuar nisso. Você não sabe se vai salvar seu marido, porque você vai continuar com um homem tão ímpio desse jeito que colocou para você a triste e dolorosa bifurcação da chegada de dizer, ou é eu, ou é o Evangelho. Então Paulo está dizendo, e eu estou dizendo com o coração muito em paz com Deus, que a irmã ou o irmão que chegou a esta, que foi levado a tomar esta medida, ele deve tomá-la sem hesitação. Sem nenhuma hesitação. E aí você pode chover de comentário aqui depois, me xingando, me esculhambando, falando o que você quiser. Eu só estou repetindo o que o apóstolo Paulo disse. Se tiver alguma coisa contra, fale com o apóstolo Paulo. E antes que vocês falem de 1 de Pedro, eu vou falar dele já já. Pode ficar tranquilo. Então veja o que Paulo está dizendo é, como você sabe se vai salvar o outro? Você não tem poder de salvação para ele. Ele colocou para você a triste decisão entre você e Jesus Cristo. Então tome a decisão. Fique com Cristo. Fique com Jesus. Veja mais aqui. E aí Paulo diz, versículo 17. Assim cada um ande como Deus lhe partiu. Cada um como o Senhor chamou. É o que ordena em toda igreja. Então pare para pensar bem isso aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que você não sabe se vai salvar o outro. E o outro, veja, não é o crente. Hora nenhuma o crente deve dizer, já que eu sou crente, eu vou largar o meu cônjuge. Não crente. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se o cônjuge não crente permite em conviver com você e deixar você ter o exercício da sua fé, viva com ele. Agora, se o cônjuge não crente não permite com que você viva, é um homem extremamente agressivo contra a sua fé, é hostil à sua fé, e com isso está sendo hostil a você, saia. Saia, não fique. É isso que Paulo está orientando em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 13 em diante. Agora sim, as pessoas que me procuram sempre dizem, mas pastor, o fulano, a fulaninha me aconselhou a ganhar o meu marido sem palavra. Como está em 1 de Pedro. Como é que eu faço com 1 de Pedro e 1 Coríntios? Eu te explico agora. O texto que eles falam muito é 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, semelhantemente vós mulheres, sede submissos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento da sua mulher, sejam ganhos sem palavra. Veja bem uma coisa, considerando a vossa vida casta em temor. A beleza das esposas não seja num enfeite exterior, como frisado de cabelo, o uso de joias ou de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Veja bem uma coisa que está dizendo aqui.
O que Pedro está dizendo aqui é: se a mulher é descrente, se o homem é descrente e a mulher é crente, e ele não é hostil à fé dessa mulher, ela deve conviver com ele e não precisa estar pregando para ele toda hora com a boca. Ela prega com o seu procedimento. Ela vive o evangelho dentro da sua casa, e esta vivência do evangelho possa ser, não é uma regra, mas possa ser que atinja o seu marido e ela ganhe este homem sem palavras. Ganhe ele apenas com um procedimento. E aqui me parece que Pedro está usando aqueles casamentos como exemplo, no primeiro versículo, aqueles casamentos, porque do 2 para frente, do 3 para frente, ele vai falar para a mulher crente que tem marido crente. Mas no versículo 1 parece que Pedro está falando sobre aquele mesmo casamento que Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13, quando Paulo diz que se a mulher descrente tem um marido não crente que consente em viver com ela, que não é hostil à fé dela. Sim, se você tem um marido não crente que vive com você e que não é hostil à sua fé, use 1 de Pedro, ganhe-o sem palavra. Agora, se você tem um marido não crente que é hostil à sua fé, não deixa você ler a Bíblia, não deixa você estar em comunhão com Cristo, não deixa você estar em comunhão com Deus e quer que você seja uma ímpia, como é que você vai ganhar esse homem sem palavra, sem aprender a própria palavra de Deus? Não faz o pingo de sentido. Então perceba bem uma coisa, irmãos. O que Pedro está tratando aqui, no versículo capítulo 3, versículo 1, de 1 de Pedro, é aquelas mulheres que têm um marido que permitem com que ela exerça a sua fé. Ora, se o marido permite com que você exerça a sua fé, então você tem que ganhá-lo sem palavra. Você pode ganhá-lo sem palavra apenas com o seu procedimento de uma mulher crente, de uma serva de Deus e assim por diante. Só que Pedro não está tratando, hora nenhuma, daqueles casamentos de 1 Coríntios, capítulo 7, como a gente leu aqui agora. Porque aqueles casamentos de 1 Coríntios, capítulo 7, do qual Paulo fala, é justamente quando o homem não consente em viver com a mulher, ou a mulher não consente em viver com o homem crente, Paulo diz: Deus chamou você para a paz, você não pode ficar numa guerra dessa. Se o homem é hostil à sua fé, se o homem é hostil a Jesus Cristo, e além de ser hostil, ainda não quer que você exerça a sua fé, proíbe você de exercer a sua fé, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13, 14, 15 e 16, diz a você: você não pode ficar em um casamento desse. Você decide, se você decidir largar Cristo por ele, ele é o seu Deus, seu marido. Se você decide ficar, é um erro grande, porque ele vai decidir sobre tudo a partir de agora. Se você decide largar Cristo e dizer: eu vou largar Jesus por causa disso aqui, porque a família, segundo Paulo está dizendo, você não tomou essa decisão. Você foi levado ou levada a tomar essa decisão. Foi a parte não crente que te apertou ao ponto de dizer a você, de chegar no lugar e do canto da parede você ter que decidir entre Cristo e o seu marido. É isso que Paulo está falando, irmãos. Entre Cristo e sua esposa. Pedro está tratando sobre os casamentos, quando Paulo diz assim: e se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não deixe. É isso que Pedro está tratando em 1 de Pedro 3:1. Pedro não está tratando em 1 de Pedro 3:1 do versículo 14 para frente, de 1 Coríntios. Aliás, do versículo 15 em diante, quando o marido não crente ou a esposa não crente é hostil à fé e diz a você: ou Cristo, ou sua fé, ou eu. Pedro não está dizendo: você fica e ganha ele sem palavra. Pedro não está dizendo isso hora nenhuma. O que Pedro está tratando é de quando o marido, de novo, para explicar para a gente acabar, o que Pedro está tratando é quando o marido descrente deixa a mulher, ou a mulher descrente deixa o homem exercer a sua fé. Aí, Pedro diz: ganhe ele sem palavra. Fora disso, irmãos, não tem como. Não tem condição. A mulher ou o homem que tem um marido não crente ou uma esposa não crente, que não permite com que ele exerça a sua fé, biblicamente você está amparada a sair desse casamento.
a não ser que você não queira. Biblicamente você está amparada. Eu vou chegando ao final desse vídeo e dizendo a você outra vez, adquire nossos livros, tá? Eu falo sobre divórcio de forma profunda nesses dois aqui, tá bom? Nesse daqui e nesse daqui. E peço a você que, se puder, que é pai, adquire aí os 4 pilares da educação eficaz e pai ausente, filho delinquente. Esse aqui, irmãos, não é para pais, esse é para pai, para o homem. Pai, tá? Esse aqui é para o homem. Esse aqui é para os dois. Papazes e mamanzes, tá? Esse aqui é para os dois. Esse aqui é para o casal todo. E esse também é para o casal todo. E esse aqui é para o crente todo, tá? Então, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Compartilhe esse vídeo e curte em nome de Jesus.